Não há nada de errado em sentir orgulho das suas escolhas profissionais, claro, da carreira que você atua, da sua profissão. Com certeza, quando você chega a uma profissão, você já batalhou, já estudou, já investiu, não é? Tempo, já investiu muita coisa, então, principalmente quando você gosta daquilo que você faz, não é? Mas é perigoso, será que é perigoso a gente usar a profissão como aquilo que nos define, como a nossa identidade? A gente vai saber sobre esse assunto dos especialistas Bruno Brandão, psiquiatra, e Sheila Oliveira, psicóloga e coach de carreira. Eles estão aqui para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto e eu quero que você preste atenção, porque eu tenho certeza absoluta que talvez se você não se encaixa, alguém perto de você aí pode estar se encaixando nessa história. Não é isso, queridos? Com certeza. Não é, doutor Bruno? Obrigada, Sheila, também por terem vindo. Não tem gente assim, minha irmã mora nos Estados Unidos há muitos anos, acho que há mais de 30 anos. E ela sempre ficava incomodada, porque lá existia muito, isso era muito comum. Você troca duas palavras, a pessoa não sabe nem seu nome ainda, fala assim, what you do for living, né? O que você faz para viver? E acho que isso se espalhou por todo mundo, né? O Brasil também está meio que por aí. Às vezes você fica meio constrangido, será que a pessoa está interessada? Por que ela tem logo de cara que saber o que eu faço, né? Mas algumas pessoas já gostam de se apresentar e já de cara mostrar qual é a sua profissão, o que ela faz. O que isso significa? Será que a pessoa realmente acha que a identidade dela é a profissão? E quais são os perigos disso? Atualmente a gente percebe, eu acredito que dentro de um diálogo inicial, acho que no dia segunda ou terceira palavra as pessoas já falam isso. O que você faz, onde você trabalha. E realmente é uma fatia da nossa vida, é uma fatia do bolo da nossa vida, vamos dizer assim, extremamente importante. A gente precisa trabalhar, o trabalho faz a gente crescer e tudo mais. Só que a gente tem pessoas, e muitas pessoas, né, que se isolam das outras áreas. A gente é pai, é marido, é esposa, é filho, a gente tem amigos, a gente tem toda uma esfera social ao nosso redor, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Isso a gente, como um todo. O trabalho é uma parte da nossa vida, a gente não pode deixar ele tomar conta de tudo. E quando isso acontece, isso pode ter algumas consequências, tanto mentais quanto físicas, casos extremos, até vai soar estranho o que eu vou falar aqui, mas até morte por excesso do trabalho já foi relatado. É verdade. Então, assim, a pessoa começa a negligenciar a vida dela em prol do trabalho. Então, aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre. Então, a gente vê a pessoa, às vezes, ela trabalha com uma coisa, mas justamente o que ela trabalha para ela não está legal. No meio médico é muito comum isso. A gente vê médicos, por exemplo, que cuidam demais, estressam e está todo doente por dentro. É verdade, infelizmente é uma realidade, né? Você, como psiquiatra, deve viver muito médico, muito estressado e também fisicamente, emocional e fisicamente, né? Porque não é fácil. Vamos só saber se a Sheila, a Gabi falou para a gente chamar o VT. Antes de a gente chamar o VT, eu quero só se você quer complementar essa primeira pergunta, Sheila. Sim, o que eu percebo, complementando o que o Bruno falou, que tem um perigo maior nisso. Assim. No meu caso, no coaching de carreira, é muito comum as pessoas chegarem completamente insatisfeitas com a vida profissional. E os relatos, eles são unânimes, assim, que elas chegam e falam, nossa, eu dediquei tanto para o trabalho, eu abri mão de tanta coisa para o trabalho, que eu acabei sentindo que a minha vida ficou em queda livre e agora que ou desempreguei, né, eu fui demitida ou não quero mais essa carreira, é como se não tivesse um chão debaixo dos pés. É muito perigoso, de fato. Verdade. Como se não houvesse mais nada na vida a não ser aquilo, como vocês dois estão relatando bem. Vamos continuar, obviamente, falando sobre esse assunto, mas a gente vai assistir um VT que a repórter Gabriele Dutra fez pra gente, para entender um pouco melhor. Vamos ver. Não existe nada de errado em sentirmos orgulho das nossas escolhas profissionais. Mas o que pode acontecer se usarmos apenas a profissão como forma de identificação das pessoas? Será que dessa maneira existe uma armadilha em potencial que nos afasta das conexões com outros interesses e experiências? Bom, nós vamos hoje descobrir das pessoas como elas costumam se definir quando conhecem alguém. Quando alguém pergunta assim, o que você faz? Qual costuma ser a sua resposta? O que eu faço? Eu penso logo em trabalho, né? Sobre trabalho. Quando a pessoa pergunta o que você faz. Que eu trabalho, eu estudo.
trabalho, vivo a vida, estudo. E por que você acha que as pessoas sempre colocam a profissão em primeiro lugar e deixam de falar várias outras coisas que elas também têm o hábito de fazer no dia a dia? Eu acho que é porque tudo é movimentado a dinheiro, né? Quando você quer saber o que eu faço, é para saber talvez quanto que eu ganho, ou se eu posso comprar aquilo. Porque você sempre está preocupado em como vai ser sua vida no futuro e como vai ser seu crescimento profissional para você poder conquistar suas coisas. A pessoa esquece dela mesma, às vezes. Sei, eu acho que é porque é uma cobrança, né, que a sociedade tem hoje em dia. A gente tem que ter uma profissão assim que seja mais padrão. Eu acho que é por causa disso. Mas infelizmente a gente vive num sistema capitalista que nossas escolas criam pessoas para o mundo de trabalho, não criam pessoas para sociedade, não criam seres humanos para lidarem com a solidariedade, cria simplesmente profissionais mesmo. Porque as pessoas atualmente estão ocupando muito mais só com o trabalho, esquecendo que não é só de trabalho que se vive. E se identificar, né, apenas pela profissão, você acha que isso, de certa forma, pode acabar nos limitando, né, nos impedindo de viver outras experiências fora da área profissional? Não, com certeza. A gente fica até preso demais no trabalho, tanto no trabalho em si, como no próprio deslocamento, né? De ir e volta, você fica muito preso ali, fica materializando muita coisa, né? E acaba realmente esquecendo das outras coisas, do lazer, da família, em geral. Sim, acho que eu conheço pessoas até onde eu trabalho mesmo, que gastam muito tempo, né, de forma prática falando, do seu dia no trabalho. Acho que pontualmente isso é importante, mas sempre não. Agora, deixar também de encarar o trabalho como algo sério é uma coisa preocupante. Então, acho que tem que ser equilibrado. Hoje já temos uma carga horária normalmente pesada, de quem trabalha de segunda a sexta, quase 9 horas, sem contar com o horário de almoço. Então, se a pessoa ainda continuar fazendo hora extras, já tem prazo de deslocamento, acaba que ela não fica com uma vida muito saudável. Sim. Acho que a gente não pode se limitar apenas à profissão, né? A gente é multiuso, digamos assim, a gente pode ser várias coisas, fazer várias coisas. Com certeza, com certeza. O que, por exemplo? Principalmente, né, estarmos na presença do Senhor, né? Estarmos vivendo também com a nossa família, que é uma das coisas que não tem preço. Beijo para todo mundo que participou aí da nossa matéria e muito obrigada pela participação de todos vocês aí que se dedicaram um tempinho, pararam um pouquinho para responder a nossa repórter Gabriele. Bom, realmente as pessoas falaram ali, né, muito do que vocês já tinham falado também, tá, nessa nossa introdução, e eu achei interessante, assim, eu pensei assim, tivesse falado com a Gabi para fazer mais uma pergunta, não é? Quem já viveu uma situação de que quando você respondeu, principalmente numa conversa, num lugar mais descontraído, numa festa, num encontro, você respondeu a sua profissão e a pessoa mudou de comportamento com você? Para melhor ou para pior? Sendo psicóloga, todo mundo fica assim. Não é? Não vou falar nada, senão ela vai me analisar. Vão me analisar, né? Eu já até evito. Eu sou Sheila, eu sou filha da dona Socorro, do seu Juca. E você, doutor Bruno, toda hora. psiquiatra, pior ainda, né? Pior ainda. Acho que a gente vai analisar, ou então já começa ali a querer uma consulta, né? Você está ali no ambiente ali de lazer e você já tem que virar um médico ali na hora, né? É verdade. Isso é extremamente comum. Vamos aproveitar e dar um recado para o povo. Gente, todos os médicos reclamam disso. Quando você encontrar um médico numa festa, num lugar, ele não está ali como médico, ele é médico lá no consultório dele, né? Deixa ele curtir. Porque, doutor, eu não estou dormindo bem. Aí começa, né, fazer uma consulta para aproveitar. A psicólogo também deve ser a mesma coisa, né? Tem uma vizinha que é a filha dela e tal. Eu nunca é a pessoa, né? É alguém. Ela acha que ela está sendo boazinha, às vezes, de pedir para alguém. Fazendo aqui um parênteses. Mas, às vezes, acontece isso também em relação a negativo, preconceito, por exemplo. Mas é bom porque se a pessoa que falou a profissão, eu estou só tirando um pouquinho do foco, mas a pessoa que falou a profissão, se ela for atenta, ela percebe que o outro, por exemplo, respondeu com um certo preconceito, né? Sim. Por exemplo, a pessoa está querendo ali, está de olho da gatinha no gatinho e tal, querendo que flua alguma coisa, de repente, ela fala assim, eu sou, por exemplo, babá.
Eu acho... Aí o outro, aí já muda de comportamento, quer dizer, um absurdo, né? Mas a pessoa percebe, então é bom que já não merece, né? Sim. É como se fosse um RG da pessoa, né? O trabalho, todo tipo de relação social, você chega, é exatamente isso que você está falando. Fala que é médico, muitas das pessoas te olham com um olhar melhor. Dependendo da profissão que você fala, as pessoas já te olham meio assim. E isso muitas vezes até esse olhar, as pessoas querendo muitas vezes te bajular, alguma coisa pela sua profissão, isso não é legal também. Com certeza. Eu acho que a gente os dois lados. A gente tem que ser visto. A parte do trabalho, como eu disse, é uma fatia, né? É uma faixa ali do disco da nossa vida extremamente importante. Acho que não tem problema nenhum a gente falar sobre isso em conversas, em roda de amigos, faz parte mesmo da nossa vida. Agora, a gente não pode deixar o trabalho dominar tudo. Na antiguidade, inclusive, o trabalho era mal visto. Né? Quem trabalhava era escravo. A elite não trabalhava. Claro que isso é uma coisa do passado, que graças a Deus ficou para trás, né? Mas, por outro lado, atualmente foi para outro extremo. A gente tem que dosar isso daí. A palavra trabalho, inclusive, ela vem de uma palavra... Ela vem do latim, que é de um instrumento de tortura. Né? Era um instrumento de tortura. Tripalho, que é um instrumento de tortura. Então, assim, no passado era visto como tortura. E hoje a gente tem que pensar assim, o meu trabalho é visto como tortura para mim? Né? Se for visto como uma tortura, tem alguma coisa errada. Repensar, porque isso pode ter muitas consequências, como eu falei logo na introdução, físicas, né? Doenças mesmo, doenças dermatológicas, doenças cardíacas, doenças psiquiátricas e mentais, nem se fala, então, né? Uso de álcool, drogas, então, assim, é uma situação que tem que ser revista. Com certeza. Bom, a gente vai falar agora, né, Gabriele, e continuar falando sobre os perigos que a gente está falando agora, quais são os principais, como o doutor Bruno acabou de dizer, principais doenças, ou principais consequências de se colocar o trabalho acima de tudo e de, muitas vezes, não, inclusive, nem estar tão satisfeito com o trabalho, que é pior ainda, né? Vamos ver? Primeira, síndrome de burnout. É algo que tem acontecido muito, inclusive, né? No Brasil, estima-se que 30% da população ativa no trabalho tem a síndrome de burnout. Isso é desesperador comparado com o índice mundial, que é de 4%. Né? O Brasil ele tem vindo numa crescente de transtornos mentais, a gente tem acompanhado isso. Então, ele estava em 5º lugar em transtornos de ansiedade há 4 anos atrás, hoje ele já tem 18 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, em virtude de crise financeira, em virtude de desemprego, talvez em virtude das pessoas se preocuparem excessivamente com o trabalho. E é claro, vamos ser originais em dizer que trabalho é importante, é da onde tira o sustento, é da onde que paga-se as contas, né? Mas quando tira isso da pessoa, a pessoa fica completamente perdida. Isso adoece. Então, as filas de... Nunca se consumiu tanto ansiolítico como se consome hoje. Sim, verdade. Então, isso é reflexo desses transtornos aumentando, né? Com certeza. A gente vai emendar agora, doutor Bruno, também com transtornos mentais. Eu queria que você já falasse, então, explicasse para quem está assistindo a gente, que a gente não explicou, o que é a síndrome do burnout e os transtornos mentais que podem, que você citou rapidamente, né, anteriormente na sua fala, acontecer com essas pessoas que realmente se definem como profissionais. A síndrome de burnout, ela está dentro... ela é classificada hoje como uma doença ocupacional. Ela até foge um pouco, não foge porque está relacionado, mas é uma doença ocupacional que repercute na parte mental. Há quem diga que burnout está dentro do transtorno depressivo, que seria uma depressão de uma forma bem didática, seria uma depressão exclusiva no ambiente de trabalho. Sim. Tá? Mas embora a maior parte ainda separa isso, burnout é uma coisa, depressão é outra. Mas uma tende a evoluir para outra se não tratar. Sim. A pessoa tem uma exaustão emocional, um certo cinismo em relação ao colega, né? Então, você olha um outro colega que trabalha com você, você fala, não, ele está fazendo aquilo ali, mas... Você começa a isolar do trabalho e você tem uma queda na sua produtividade. Algumas empresas já estão até entendendo isso e colocam alguns horários lá de lazer, de ping-pong, algumas coisas assim, porque vê que isso melhora a produtividade. Com certeza. Então, até do ponto de vista econômico, né, ela tem um impacto muito grande. Com certeza. E aquela história quando a pessoa começa a ir para o trabalho já pesado, né? Ela vai sair de casa, não tem mais aquele prazer de sair. Ela já vai sair assim, nossa, eu não acredito que eu tenho que trabalhar
trabalhar. Não acredito que eu tenho que enfrentar 8 horas do meu dia naquela empresa ou fazendo aquela função. Isso já é um sinal de que alguma coisa tem que ser revista? Eu acho que já é um sinal, sim. A pessoa entra no modo automático, né? Ela começa a ficar automática e começa a perder qual que é o sentido da vida, né? Qual que é o sentido do nosso trabalho? A gente trabalha para quê? A gente trabalha para sobrevivência, para a gente alimentar, para a gente ter uma casa, ter um carro. Se sentir produtivo. Né? Se sentir produtivo. Agora, a partir do momento que a gente começa a trabalhar só para acumular riqueza e a gente não tem tempo para usufruir daquilo que a gente está adquirindo, produzindo, e tem gente que trabalha só em função de vai só crescer na conta, crescer na conta, mas não tem, né? Você vai comprar um carro, qual que é a utilidade do seu carro? É te levar num lugar para você aproveitar um passeio. Sim. Não é você ter um carro na sua garagem, né? E as pessoas, muitas delas perdem isso, aí ela entra no piloto automático. A vida dela é trabalho, casa, trabalho, casa. Aí chega em casa, complementa mais com um pouquinho de trabalho. Aí vai dormir, está pensando no trabalho, aí já começa a ter insônia. Aí já entra... Na verdade, a gente está separando isso aqui em tópicos, né? Burnout, doença mental. É tudo uma coisa só. A gente separa para clarear um pouquinho a conversa. Eu costumo dizer que a diferença está na intensidade. E talvez por isso o burnout ele fica num estágio de tão crítico. Porque a pessoa acha que é só mais um dia de estresse. O burnout ele é caracterizado por longos períodos de estresse. Então, a pessoa ela não desenvolve a síndrome de um dia para o outro. Então, a partir do momento que ela deixa esse autocuidado, ela às vezes desenvolve o hábito da bebida alcoólica, que é horrível, ou de vício em medicamentos, por conta dessa administração aí do estresse, que são mecanismos de defesa que não funcionam. Então, é importante que a pessoa entenda, olha, eu estou estressada há quanto tempo? Há quanto tempo eu já estou chegando no trabalho tão cansado, exaurido, sem vontade de trabalhar? Se isso está persistindo por muito, né, por um espaço de tempo longo, é momento de pedir ajuda do psicólogo, do psiquiatra, porque não é só um estressezinho, não. Com certeza. Está virando um adoecimento. Porque uma vez ou outra, todo mundo pode ter aquele dia, né? Por algum motivo, você não acordou bem, emocionalmente não está bacana, não está legal. Você fala assim, ai, nossa, que desânimo. Isso acontece com todo mundo, por mais que você seja apaixonado pela sua profissão, tem um momento de estresse pelo qual você está passando, talvez por uma outra razão. Agora, se isso perdurar mais tempo, aí realmente o alerta tem que estar ligado mais rapidamente. Ainda olha que bonita essa mesa, gente. Um beijo para Renata. Renata que fez essa mesa linda pra gente. Renata, mesa posta, não sei se tem o Instagram da Renata aí pra gente colocar, mas é Renata Martins MP, não é isso? Decorei, ela tá ali linda lá atrás. Decorei, Renata Martins MP, você entra lá no Instagram dela depois, tá combinando até com a minha roupa, olha aí. Tá combinando com todo mundo, olha as cores. Tá bem combinado. Não tá? Sem combinar, combinamos sem combinar, assim que é bom. Bom, mas a gente tá falando agora, se você chegou atrasada, nem pegou o programa agora, atrasado, ou chegou agora em casa, a gente está falando no programa de hoje com o Dr. Bruno, que é psiquiatra, Sheila, que é coach de carreira, psicóloga também, né, Sheila, sobre o trabalho, pessoas que se definem como o trabalho. O trabalho é tudo na vida dela, ela se define como aquela profissão e não vive outras tantas facetas ou funções ou coisas da vida. Como uma mulher falou, né, eu não vi o nome dela na matéria que a gente passou, né? A gente vive, é a vida, né? Eu estudo, eu trabalho, eu vivo, né? E a gente já falou sobre alguns perigos, a gente parou até, você citou, a gente ia colocar agora, abuso de substâncias, consequências, né? Retomando um pouquinho para você, consequências que podem acontecer com as pessoas que focam simplesmente no trabalho, trabalham, não usufruem do fruto do seu trabalho, não vivem as outras coisas tão lindas que a vida tem. E a gente já falou sobre doenças mentais, sobre síndrome de burnout e também você citou a questão das substâncias, ou seja, bebidas, drogas. Sim. Hoje, algumas pessoas elas abusam do álcool como uma válvula de escape para o excesso de trabalho. E porque, de certa forma, é o socialmente aceito, né? É o happy hour dos colegas. E a pessoa vai equilibrando o trabalho, vai equilibrando o dia a dia com álcool. E é altamente prejudicial, porque aquilo vai gerando problema de saúde, vai gerando problema no fígado e vai virando uma bola de neve, porque aquilo que ele deveria pedir ajuda, de repente fazer uma meditação, algum exercício físico, algo que dê a ele prazer, investir em lazer, em momentos com a família, que são os mecanismos anti-estresse, ele vai simplesmente para a bebida e acaba piorando a situação. Com certeza. Na verdade, doutor Bruno,
o excesso de trabalho já não é em si uma fuga de algo que está sinalizado que não está legal lá dentro? Perfeita sua observação. As compulsões, de um modo geral, são fugas, né? Às vezes a pessoa tem um problema em casa, um problema com o filho, um problema com algum parente, consigo mesmo. E aí alguns vão para as compulsões por drogas, por álcool, outros, por exemplo, para o trabalho. Então a pessoa se enfia no trabalho de tal forma, muitas vezes para não entrar em outras áreas que geram desconforto para ela. Sim. E é um perigo isso, porque a pessoa se isola de todo mundo, consequentemente as pessoas também vão acabar se isolando dela, né? E aí a gente começa a ver o outro lado, o lado cruel do trabalho, né? Que realmente ele se fecha naquele mundo de trabalho ali, que nada mais para ele faz sentido, e a gente tem uma vida só. Verdade. Né? E a gente tem que refletir passa rápido. qual que é o motivo que nós estamos. Nós estamos aqui para quê? Para trabalhar e para que mais? A gente trabalha para quê? O trabalho que tem que trazer as coisas para a gente, não a gente trazer tudo, a gente entregar a nossa vida para o trabalho. Sim, com certeza. Porque as consequências são enormes, inclusive com doenças físicas, como eu falei mais cedo. Verdade. Né? A obesidade, o pessoal quem aqui não conhece uma pessoa que às vezes não almoça, vai só no fast food ali, eu vou comer um negocinho ali e já volta para o trabalho. Ou então come na mesa trabalhando, né? Então não vive. Fica o dia inteirinho sem comer. A insônia também entra nisso daí, está associada com o aumento, por exemplo, de prevalência de câncer, doenças cardiovasculares. Então, é uma bola de neve. A gente separa isso tudo, mas, como eu falei, de uma forma didática. Mas uma coisa vai puxando a outra. Verdade. Gente, que pena que o nosso tempo acabou. Mas, eu queria 30 segundos, então, né, Gabi? 30 segundos para cada um, será? Que vocês falassem, então, dessem um conselho para as pessoas que estão assistindo a gente, que se identificam ou tem alguém por perto, assim. O que fazer? Eu acho que é orientar essa pessoa a refletir sobre o que ela está fazendo da vida dela. Pode falar na câmera, por favor. E isso, de uma certa forma, não é difícil. As pessoas, quando a gente mostra isso para elas, a grande maioria reconhece. Fala, não, realmente, minha vida não é só isso. Eu não estou vendo meu filho crescer, eu estou tendo problema em casa, estou tendo problema de saúde. Então, normalmente, a pessoa identificar isso, e se a pessoa não está tendo essa facilidade para identificar, uma outra pessoa mostrar, normalmente consegue. Procurar ajuda de um profissional. Infelizmente, Sheila, a Gabi falou que você não tem tempo de falar. Mas, enfim, procurem ajuda, né? Psicólogos, psiquiatras, coaches que estão aí para ajudar você e nós também na igreja, líderes, mas, enfim, nós somos um todo, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.